Para essa parte de R, a nossa ideia hoje é cobrir um pouco de análise exploratória, utilizando o R como ferramenta, tá? Então, para isso, já foi colocado aqui no Moodle o projeto no RStudio Cloud, tá? Para quem estiver utilizando a plataforma online lá, já tem 2 arquivos, que são esses 2 arquivos descritos aqui, o Gapminder e o de jogadores de futebol. Já vou falar mais a respeito do que se trata. Para quem não está seguindo lá pelo RStudio Cloud e está fazendo local no seu próprio computador, também disponibilizei os scripts do R ali, são os mesmos que estão na plataforma da RStudio Cloud. No final da aula, depois eu atualizo, se houverem muitas modificações. Lembrando que se ao clicar aqui, você baixa os 2 arquivos. E tem também um material complementar sobre esse conteúdo, tá? Temos um vídeo de uma webconferência dado ali ano passado sobre os recursos do R para visualização de dados e discute um pouco mais de como funciona a lógica do ggplot. Então, hoje eu vou utilizar o ggplot para fazer gráficos com vocês, mas um pouco mais de detalhe vocês vão ver nesse vídeo, então não se preocupem se ficar aquela sensação de estar faltando alguma coisa, ou a sensação de faltou uma explicação mais detalhada. Esse vídeo depois deve cumprir com isso, tá? Tem aqui o mesmo, né, conjunto de slides em 2 versões, para que vocês acompanhem também. Ele é bem mais extenso do que eu vou cobrir, tá? O que está nesses slides tem uma cobertura muito maior de funcionalidades. Eu vou priorizar um subconjunto desses recursos, até mesmo pela questão de tempo. Imagino que talvez no futuro a gente tenha a oportunidade de cobrir todo esse conteúdo que esses slides apresentam para vocês. E também tem os slides aqui de visualização com ggplot, que são os slides utilizados neste vídeo ali, que é o item número 1 dessa lista, tá? Então, esses são os arquivos colocados. Para medir, então, o conhecimento prévio de vocês, né, e até também já ensinar parte do que vai ser cobrado, nós fizemos a enquete 6.3, e ela basicamente apresenta o que é um operador que nós vamos utilizar na aula de hoje, que é o operador pipe. O operador pipe, ele é muito simples de compreender, tá? O que ele faz é passar o objeto que está do lado esquerdo como argumento para a função que se encontra do lado direito, tá ok? Então essa é a principal função desse operador, e existem alguns detalhezinhos que eu vou explicar já a seguir. Esta construção que vocês estão vendo aqui do lado direito da tela é equivalente a essa aqui, o resultado é o mesmo. Muda a sintaxe, mas a semântica é a mesma coisa. Eu estou ordenando os valores desse vetor x, ok? Qual que é a vantagem desse operador? A vantagem de você encadear operações, como vocês estão vendo aqui, e poder eliminar alguma dessas operações, caso faça sentido em algum momento. Você poderia comentar essa linha e essa linha, para que não fosse feito o cálculo da raiz quadrada e nem a aplicação do log nesse número 25. Com isso, você só iria arredondar o número 25. Obviamente que nesse caso não faz sentido, mas vai ficar mais claro quando a gente estiver trabalhando com bases de dados. Porque no tratamento dessas tabelas de dados, a gente pode muitas vezes fazer uma série de operações em sequência, tá? Você pega o dado, você filtra, você cria uma variável, você calcula uma média, você compara a média de um grupo com a média de outro grupo de referência, e aí você vai enfileirando essas operações. Então, para operações com tabelas de dados, faz muito sentido que existe uma cadeia de operações beneficiando essa tabela. E também pode ser muito útil você, em dado momento, experimentar como seria o resultado se você eliminasse uma etapa, tá? Além de que também fica mais clara a sequência de etapas que você está fazendo. Então, talvez esse código aqui deixe isso um pouco mais evidente, ó. Do lado de cá, eu imagino que seja mais intuitivo para vocês reconhecerem que eu peguei a tabela, filtrei a tabela e plotei ela em seguida. A sequência de operação foi essa. Enquanto que desse lado, essa rota, esse percurso não é tão óbvio. Você está vendo que foi feito o comando plot e dentro você tem um subset, ok? Esse subset precisou ser processado antes da construção do gráfico, obviamente. Mas aqui não está explícita essa ordem cronológica, digamos assim, que o subset foi calculado antes, enfim. Eu imagino, e as pessoas que defendem o uso desse operador,
de que esta abordagem aqui esclarece melhor as etapas de operar, as etapas com as quais os dados são operados, tá bom? E aí, por último, nós temos uma situação muito maior, onde fica bem mais claro, utilizando o operador pipe, que você pegou, fez o subconjunto dos registros através de uma máscara lógica aqui, né, mantendo só aquelas registros cuja condição bate com aquela operação lógica ali, depois você criou uma variável e depois você fez utilizou uma última função, tá? E aí o ponto tem um papel especial nesse momento, que ele representa aquilo que o operador pipe está transferindo, que neste caso é tudo que se encontra aqui, né? O resultado dessas 3 operações. Tudo bem? Então eu vou falar muito nesses termos aqui: objeto, função, parâmetro e argumento. Então o objeto no R é basicamente qualquer coisa que você jogou para uma variável. O objeto no R ele pode guardar uma tabela, pode guardar um número, pode guardar um vetor, uma matriz. O Fernando já trabalhou bastante esses conceitos com vocês. Uma função é um procedimento, enfim, como se fosse lá na matemática, uma função que recebe valores e transforma esses valores e apresenta um output. Tem valores de entrada, tem um procedimento no meio, né, um conjunto de etapas de operações algébricas, se for uma função matemática, e um resultado no final, que é o resultado da aplicação desse procedimento, tá? Parâmetros são todas as variáveis que esta função pode receber, tá? Então, e argumento é aquilo que você passa como valor para esse parâmetro. A gente chama de argumento ou chama de valor, tá? Então, nesse curso, a gente vai estar, nessa minha exposição, a gente vai estar utilizando esta terminologia aí. E aí eu coloquei 9 afirmações sobre o operador pipe, que são falsas apenas a 9. Deixa eu lembrar aqui, acho que são a 9, a 7 e a 6. Essas aqui são falsas, tá? Então, esse operador, ele não sabe determinar para qual parâmetro da função ele vai passar aquele objeto. Isso fica por conta do programador saber, tá? E ter os cuidados para que isso aconteça. A função também não é a função que determina se aquele objeto passado vai ser utilizado no primeiro, no segundo, no terceiro, no quarto parâmetro. É papel do programador estar ciente de que está passando o objeto correto como argumento para o parâmetro correto. E, como a gente já viu nos exemplos, esse operador pipe pode ser usado com funções de mais de um parâmetro, não precisa ser apenas funções de um único parâmetro, tá ok? A afirmação mais verdadeira de todas, ou a que define o que é o operador pipe, é essa número 2. Ele passa o objeto do lado esquerdo dele como argumento para o primeiro parâmetro implícito da função do lado direito. Talvez essa palavra implícito aqui tenha causado confusão na hora de vocês responderem. Mas é o seguinte, quando eu dou nome para as coisas, por exemplo, eu disse que este argumento está sendo passado para o parâmetro fórmula. Nesta função aggregate do R, o primeiro argumento, o primeiro parâmetro é fórmula, o segundo argumento, o segundo parâmetro é data. Então, quando eu coloquei o ponto ali, está implícito que este ponto é o argumento passado para o parâmetro data. Tá ok? Geralmente, no uso que se faz desse operador com manipulação de tabelas de dados, geralmente essas funções todas têm data como o primeiro argumento, de tal forma que a gente não precisa se preocupar onde está a posição. Convencionou-se a utilizar data como primeiro parâmetro dessas funções, tá? E depois eu apresento aqui a segunda questão dessa enquete, que são as 5 operações em que eu vou trabalhar a maior parte do tempo, tá? Além dessas operações, a gente vai fazer gráficos também. Mas as 5 operações em que eu vou trabalhar é a ordenação dos registros conforme uma ou mais variáveis, como vocês podem ver aqui. A aplicação de filtros, tá? Para selecionar um subconjunto dos registros que estejam atendendo a alguma regra lógica. Nesse caso, foi a de manter os aprovados na tabela de notas aqui. Outra operação muito comum é de você selecionar algumas variáveis, porque você pode estreitar o interesse do seu estudo em algumas delas, não necessariamente ficar manipulando a tabela com todas as variáveis, porque você pode ter tabelas com centenas de variáveis. Então, em algum momento, isso confere simplicidade
e menor uso de memória e mais facilidade para manipular as coisas. Você vai também ter a necessidade de construir ou modificar ou remover as variáveis que existem na sua tabela, como, por exemplo, nessa tabela de notas, criar a tabela nota média dos alunos, tá? E você pode, e quase certamente, irá calcular medidas resumo, tá? Que é uma das partes que a gente sempre está utilizando da análise descritiva, que é representar por medidas resumo o comportamento das variáveis. Então, nesse caso aqui, a gente pode estar calculando essas medidas resumo de forma marginal para uma variável independente de condições, né, de variáveis condicionadoras, ou a gente pode fazer isso de forma condicional, calculando medidas descritivas por grupo, né, por classes das variáveis categóricas, enfim. Então, essas 5 operações a gente vai ver no R hoje com aqueles 2 datasets. E aí, sobre essas operações, basicamente, vocês que responderam acertaram a maioria. Aqui está o gabarito, eu dei esse print um pouco antes do intervalo, mas onde vocês erraram foi basicamente no item 1 e no item 4, tá? Então, o item 1 de aggregate é obter medidas resumo, e o item 4, que é um group by, é de obter medidas resumo, e vocês marcaram aqui que era de ordenação ou de seleção de variáveis, tá ok? O resto, a maioria, né, a resposta modal, aqui a classe modal foi sempre a resposta correta, tá ok? Então, acredito que depois das explicações isso vai ficar mais claro como que funciona, tá? Como eu falei, esses scripts estão disponíveis para você utilizar lá no RStudio Cloud. Hoje eu vou optar, como vocês já estão utilizando o RStudio Cloud com o Fernando desde o primeiro encontro, eu vou considerar que vocês já estão familiares com o RStudio Cloud, já sabem como funciona, não há necessidade de eu dar continuidade utilizando o RStudio Cloud, porque vocês já sabem como o RStudio Cloud funciona. O script está aqui, basicamente você vai dar Ctrl Enter e executar as linhas, escrever comentários e modificar onde você achar necessário. Para tirar mais proveito e facilitar a visualização de vocês, eu vou utilizar outro editor, tá, para fazer essa aula. Não precisa ter preocupação com relação ao editor, porque é como se eu estivesse utilizando um navegador de internet diferente. Eu uso para navegar o Firefox, agora eu vou utilizar o Google Chrome para navegar. É basicamente essa modificação que eu estou trocando. Eu vou continuar utilizando o R, todo o código permanece igual, a execução do código não muda absolutamente nada no engenho que está por trás. É só o editor que muda, e como o editor muda, muda essas questões de aparência. Como vocês podem ver aqui, eu estou com esse editor ocupando todo o espaço da tela, então fica mais fácil de visualizar porque a gente aproveita melhor aí o espaço da tela. Eu vou começar pela tabela de dados de jogadores de futebol. Essa tabela de dados que foi extraída de um site de estatísticas de futebol, no caso é o whoscored.com, um site que guarda várias estatísticas de futebol. Muitas pessoas utilizam os dados desse site, inclusive, para criar modelos, para fornecer dados para competição de programação, de data science, para prever resultados de partidas, inclusive. Tá? Então, eu vou utilizar esses dados que foram recolhidos do site através de uma coisa que a gente utiliza em ciência de dados, em estatística, que é... Paulo, seu microfone está aberto. Que é o WebScrap, tá? A primeira coisa, então, que eu coloco aqui, caso vocês não tenham o pacote Tidyverse, é instalar o pacote, tá? E essas funções aqui consultam a versão do pacote, basicamente, onde o pacote ficou instalado dentro do seu computador e tal, só para vocês entenderem a versão que vocês estão trabalhando aí. Eu acredito estar com a versão mais recente do repositório oficial do R, que é 1.3. Para fazer um aquecimentozinho e já lembrar do que a gente fez lá na enquete, né, aquelas operações que nós fizemos, a gente pode reproduzir elas aqui, refazê-las com R aqui, ó. Esta tabela, esse objeto tabela, tem exatamente os mesmos dados que estão naquele print. Tem exatamente os mesmos dados que estão naquele print. Então, eu vou fazer aquelas 5 operações aqui. A primeira operação que é de ordenar os registros, tá? Então, arrange, tabela é passado como primeiro argumento. Vejam aqui embaixo,
que quando eu coloco o cursor aqui dentro da função, este editor mostra os argumentos da função aqui, ó, no rodapé, tá vendo? O primeiro argumento que essa função tem é um chamado .data, tá? É o primeiro argumento da função. Por isso, tabela está sendo passado como primeiro argumento pro parâmetro data, tá? E aí, nota 1, na realidade, é o segundo argumento dessa função. Chamando dessa forma, eu apresento esta tabela com os registros ordenados. Ó. Isso aqui é a tabela original. Veja que notas 1 não está ordenada e agora está ordenada aqui embaixo. Ó. Tá ok? Então, ordenei do menor para o maior valor. A segunda operação é a operação de filtrar. Então, o comando já usa um verbo do inglês que é exatamente o que a função faz, filter, e a condição está aqui, condição igual a aprovado. Tá? Isso aqui é uma expressão lógica, uma regra lógica, que vai retornar, quando for avaliado, um vetor lógico, que é aquele vetor que tem true ou false. E aí os registros que correspondem à posição do true são mantidos. Por isso a gente fica só com os alunos que foram aprovados aqui, ó, tá? Os reprovados foram deixados de fora porque o resultado é false. A função select vai selecionar apenas as variáveis que você mencionou, tá ok? Existem várias formas de você usar a função select, tá ok? Você poderia dizer quais as variáveis que você quer manter, as variáveis que você quer excluir. Você poderia utilizar algum padrão na escrita do nome. Vamos supor, eu quero ficar com todas as variáveis que comecem com nota. Vai ficar nota 1 e nota 2 no caso. Eu quero selecionar todas as variáveis que terminem com alguma coisa lá. Então, você poderia utilizar várias maneiras de se selecionar isso aqui. A mutate, como o próprio nome sugere, o verbo em inglês é de modificar essa tabela. Você pode tanto criar novas variáveis, quanto modificar as existentes, quanto excluir as variáveis por alguma razão de você não querer mais manter na tabela. Então, aqui eu estou criando a nota média, que é somar os valores da primeira coluna com os valores da segunda e dividir por 2. E por último, que é o summarize. O summarize, resumir, né? Já vai dizer o que essa função faz. O que eu estou fazendo basicamente é, com essas variáveis da tabela, obtendo a média. Então, essa tabela final aqui tem a média de cada uma dessas 3 variáveis para cada um dos valores do grupo ali, o estatística e matemática. Então, esse group by aqui agrupou para que a função que vem depois calcule de forma estratificada já essas medidas descritivas. E aí vem a importância desse operador pipe, né, que eu poderia destacar aqui. Eu não quero agrupar, eu quero saber de forma geral. Eu só comento essa linha aqui e rodo novamente. Então, eu teria as médias agregadas por curso e marginal, independente de qualquer outra variável condicionadora. Então, é legal por causa disso. Operações intermediárias, você poderia comentar a linha correspondente para que o efeito delas fosse eliminado ali na hora de fazer as coisas. Então, tá. Então, isso foi só um aquecimento. Agora, vamos pegar a tabela de dados mesmo. Vou trabalhar com jogadores de futebol. A tabela está disponível online nessa URL aqui, tá? Nós temos 20 minutos restantes, então eu vou tentar enfatizar mais a semântica e não exatamente ficar detalhando a sintaxe, ou seja, eu quero que vocês entendam o significado e não parte por parte do código, vírgula por vírgula. Então, utilizando isso como premissa, isso aqui está lendo a tabela de dados, tá? Isso é um arquivo separado por tabulação, por isso tab separated values, leu a tabela tem um monte de variáveis aqui, ó. Ao todo são 56 variáveis e 741 jogadores do Campeonato Brasileiro de 2018. E as variáveis são essas aqui. A sua maior parte são numéricas, como vocês podem ver. Mas nós temos variáveis que são caracteres, que são os nomes dos jogadores, dos times. E também temos variáveis do tipo data, que é a data de nascimento, né, dos jogadores ali. Ok? Então, esses são os tipos de variáveis. Utilizando as 5 funções que eu mostrei, a gente poderia criar uma tabela com as variáveis do nosso interesse. O nome do time, o nome do jogador, altura, peso, idade, dia do nascimento e posição em que joga. Então, esse TB1 aqui é essa tabela, tá? Já com as variáveis selecionadas, apenas essas 7 variáveis contidas ali.
E aí eu poderia, por exemplo, filtrar, se eu quisesse fazer um estudo mais direcionado, para os goleiros. Eu poderia ordenar conforme a idade, tá ok? A idade tá ordenado aqui, ó, o jogador mais novo tem 17 anos, e assim por diante. O resultado fica meio mal formatado aqui desse lado, né? Eu teria que esticar um pouco essa janela, aí ele acomoda melhor. Eu poderia criar novas variáveis, como o IMC, aqui o índice de massa corporal, que é o peso dividido pela altura ao quadrado, só que a altura tem que estar em metros. Como ela está em centímetros, eu divido por 100 para depois elevar ao quadrado. E eu poderia calcular já médias ali, tamanhos de amostra, tá? A altura média dos jogadores é 1,73 m, o peso médio é 70 kg, e tenho 741 jogadores nessa tabela de dados. Tudo isso que eu fiz foram operações não permanentes, eu não modifiquei a tabela original, tá? Vejam, eu não estou atribuindo para nenhum objeto isso aqui não ficou guardado, isso apenas foi calculado e exibido, tá bom? Depois a gente vai guardar isso para poder fazer os gráficos. E aí tem mais coisa, eu poderia contar, por exemplo, quantos jogadores estão em cada posição dentro de campo, que aqui no caso, essa informação ela corresponde a 4 categorias: jogador de defesa, de ataque, goleiro e jogadores de meio de campo. E ali é o número de jogadores em cada uma dessas categorias. Ou seja, isso aí já é uma tabela de frequência absoluta, tá bom? Dando continuidade, então. Lembrando que eu estou focando, as explicações que eu estou dando são da semântica e não da sintaxe, tá ok? Eu imagino que, como vocês acertaram a maioria das questões ali da enquete, que a sintaxe não é problema. Vocês entendem que isso aqui está fazendo isso e conseguiriam, por exemplo, colocar mais uma média, era só escrever aqui de forma análoga. Então, tá bom. Seguindo. Vamos fazer uma análise exploratória univariada aqui, ó. Isso aqui é uma tabela de frequência dos jogadores, tá? Eu poderia fazer um gráfico disso aqui. A gente pode utilizar dois jeitos, dois dispositivos gráficos para fazer isso. O que o R tem básico é a função barplot. A gente pode simplesmente colocar esse resultado e passar para a função barplot. Já vai sair um gráfico de barras aí. Ou a gente pode utilizar o ggplot, que é o que eu tenho preferência, tá? A sintaxe é outra, mas contém os mesmos elementos. Data, db, mais geonbar, e aí a gente vai dizer quais as variáveis que a gente vai estar mapeando. Geonbar, estética, x igual a position text. E aí o gráfico com o ggplot vai ser feito aqui. Opa, isso. O gráfico com o ggplot vai ser feito. É basicamente o mesmo gráfico, muda a questão da estética, o fundo é cinza, as barras são cinza, enfim. Mas o comando é basicamente o mesmo. Deixa eu deixar isso aqui por cima. Tudo bem? Então, barplot é do recurso básico do R, ggplot é do pacote ggplot, que foi carregado quando a gente chamou o pacote tidyverse. O pacote tidyverse, perdão, eu estou explicando ele só agora, deveria ter explicado no começo. O pacote tidyverse, ele é um pacote que na realidade é só uma âncora, é só um ponto de acesso para 8 pacotes. Quando você instala o tidyverse, esses 8 pacotes são instalados. Quando você carrega o tidyverse, esses 8 pacotes são carregados, tá? Esses 8 pacotes eles foram construídos para trabalhar em harmonia. Então, esses 8 pacotes eles foram feitos para trabalhar em harmonia, e cada um deles tem funcionalidades relacionadas a um tipo específico de operações, tá ok? E o ggplot desses 8 pacotes é o que faz a parte gráfica. Então a gente poderia fazer isso para a posição que o jogador joga, que é o que a gente acabou de fazer, para o nome do time, tá ok? E aí é recorte e cola, né? Bom de linguagem é isso. Eu venho aqui e coloco team name. Já faço por o nome dos times, tá? Então ali você tem que os times têm uma quantidade variável de jogador. Os rótulos ficaram todos amontoados ali. Eu talvez pudesse utilizar Y ao invés de X, que aí o gráfico já ia ficar virado, e o nome fica mais fácil de ler agora, tá ok? Então a gente tem um número variável de jogadores por time, e esse gráfico aí é o gráfico da tabela de frequência, né, absoluta do número de jogadores, que eu também poderia ordenar do menor para o maior time, se eu quisesse. Não vou fazer isso agora para não ter que ficar escrevendo muito código, tá? A gente pode fazer o gráfico da distribuição das alturas, mas pelo fato de ser uma variável contínua,
Ao invés de G1 bar, a gente vai usar G1 histogram e colocar aqui a variável height, com H maiúsculo, tá ok? E aí nós temos o histograma, tá? Detalhe, nós temos uma barra aqui com jogadores de 0 altura. Isso porque jogadores que não tinham essa informação no banco de dados foi utilizado 0 na hora de gravar o registro, o que está errado, né? Se a gente for calcular uma altura média dos jogadores, vai ser influenciado por um número aí de jogadores, um número considerável de jogadores que tem altura 0, que não faz sentido do ponto de vista prático, tá? Esse registro igual a 0 significa jogadores com altura ausente, então a gente vai ter que corrigir isso depois. O mesmo comando a gente pode aplicar aqui para o peso, mas eu vou preferir utilizar outras visualizações. Nós temos o histograma, nós temos o density, que eu comentei na aula de visualização de dados. Bota um N aqui, o gráfico de densidade, e nós temos o gráfico de densidade acumulada, que no caso funciona com, ao invés de ser G1 stat, tá? Então a gente já explicou a utilidade desses gráficos, aqui é a distribuição acumulada da altura dos jogadores. Se eu quiser saber a mediana, por exemplo, eu faço um corte aqui, onde essa linha cortar a curva eu rebato no eixo de cá. Se aqui é 1,50 m, aqui é 1,75 m, aqui talvez seja 1,80 m a mediana, tá? Fazendo interpolação visual, ok? Ô, Valdir, podia comentar sim, rapidinho como é que você elimina esses valores inconsistentes, né? Tinha um 0, parece que tinha um abaixo de 100, você dá um subset ali no... Sim, eu já vou mostrar no código aqui embaixo, Paulo. Já vou fazer isso, tá bom? A gente tem aqui do peso, eu não vou fazer os gráficos, porque basicamente são iguais, em termos de código é a mesma coisa, tá? Também tem 0 no peso, tá ok? E aqui a distribuição do nascimento ao longo dos meses do ano. E eu poderia fazer aqui um gráfico de barra. O problema é que essas barras não ficaram ordenadas com a forma cronológica dos meses, né? Mas sim por ordem alfabética. Abril vem primeiro, por exemplo. Mas depois eu conserto isso. O importante, e eu vou explorar isso depois, é que a gente vai poder investigar uma hipótese de que a distribuição dos aniversários dos jogadores não é uniforme ao longo do ano, tá? Tem até uma razão para isso. Ok, aqui, Paulo, tá exatamente o código relacionado à pergunta que você fez. Como é que eu faço para, na onde está o 0, devolver um valor missing, indicar o valor missing, né? Lembrando que no R o missing é o NA, de not available. Então eu quero, onde tem 0, eu quero trocar por NA nessa história aqui. Porque na realidade a altura do cara não é 0, é uma altura que não se sabe e colocou 0 lá para preencher. Então, existem várias maneiras de fazer isso. Uma delas é essa aqui, eu quero pegar a tabela, modificar nas variáveis peso e altura, colocar um NA se, o nome da função é NA if, veja que intuitivo esse nome, né? Aqui a gente passa uma função NA if e essa condição if, o que é? Se o valor for 0. Se y aqui representa cada uma dessas duas variáveis, tá? Se esse y for 0, vai ser trocado por um NA no lugar. Então, o peso e a altura, quando forem zeros, serão trocados por um NA de não disponível, né? Valor ausente. E aí depois tem um outro problema, que existe um indivíduo que, apesar de não ter altura 0, é um indivíduo que tem uma altura errada ali, um indivíduo com 80 centímetros de altura, que não faz sentido. Talvez seja um indivíduo de 1,80 m que na hora de cadastrar perdeu-se um número ali. Então aqui é outro jeito de corrigir. Indivíduos que tiverem menos de 1,20 m, que não faz sentido para jogador de futebol, vai colocar NA no lugar. Caso contrário, permanece o valor, sem alteração. Então aqui a gente fez essa modificação e agora a gente pode, por exemplo, calcular correlações. A correlação entre peso e altura é 79%. O gráfico, o diagrama de dispersão de peso contra altura é esse aqui, onde a gente vê uma clara relação linear, tá? E uma correlação que representa ali os 79%. A gente pode fazer isso com o ggplot, que está um gráfico de uma estética diferente, com fundo cinza, tá? Vejam que também, é importante salientar aqui, vejam como é que é bem alinhadinho, né, o posicionamento desses pontos, ó, formam linhas verticais e linhas horizontais bem claras. Isso é por conta de um visível grau de discreticidade na hora de anotar esses valores, né? A altura é por centímetro, então não existe valor decimal,
O cara tem 1,80 m ou 1,81 m, não existe valor decimal. E a altura o peso é em quilos, também não existe decimal. Ou tem 80 ou tem 81 quilos. Então isso faz com que valores decimais intermediários não existam, sempre valores inteiros nesse caso, ok? As variáveis são contínuas em sua natureza, mas foram registrados com algum grau de arredondamento, que nesse caso a gente vê graficamente. A gente pode estudar a relação da altura com a posição em campo. Então, olha só, aqui eu já estou fazendo só gráfico do ggplot, tá? Eu deixei de utilizar os gráficos do R, mas lembrando que existem os equivalentes. Aqui nós temos um gráfico de caixas, utilizando o Y, no eixo Y a altura do jogador, e no eixo X as posições em que jogam, tá? Então, a gente tem aqui as caixas dos jogadores de defesa, dos atacantes, dos goleiros e dos jogadores de meio de campo. Fica fácil de reconhecer que os goleiros são bem mais altos do que os jogadores de outras posições. A mediana bem acima, é a distribuição como um todo, né? Bem mais à direita nos valores da variável do que os jogadores de outro grupo, ok? Nós temos a distribuição do número de gols por posição em que joga, né? Nesse caso aqui, goleiros têm uma função que é defender e não atacar, eles não fazem gols, poucos goleiros têm gols, talvez aqueles goleiros que cobram pênalti apenas. A maioria dos gols são feitos por jogadores atacantes ou por meio de campo, tá? Lembrando que aqui, como tem mais jogadores, quem tem mais gol, em média, são os jogadores de ataque. Mas como tem mais jogadores de meio de campo, quando você soma, a fração do total de gols acaba sendo maior aqui. Não porque eles fazem mais gols, mas porque eles são em maior número, tá? A gente pode fazer a distribuição dos jogadores também para ver aquela questão da distribuição dos aniversários no ano. Então aqui, ó, eu estou modificando a tabela, incluindo duas novas variáveis. O mês que o jogador nasce e o quarter, que é o trimestre do ano, tá ok? Primeiro, segundo, terceiro e quarto trimestres do ano. Janeiro, fevereiro, março é um, abril, maio, junho é outro, assim por diante. E aí a gente pode plotar a relação que existe da posição em que joga, por exemplo, se fizer sentido, contra a informação que é do trimestre de aniversário. Então aqui a gente tem os jogadores de meio de campo, goleiros e os trimestres acontecendo aqui com as divisões da barra, tá? Eu comentei na aula de visualização que a gente tem a barra empilhada, que é essa aqui, que uma barra é subdividida conforme uma segunda variável, tá? A gente tem a barra lado a lado. Ao invés de você empilhar aqueles retângulos, você coloca um do lado do outro, então fica fácil você comparar quaisquer retângulos entre si, porém você não tem o total desse grupo, nem o total desse, coisa que no gráfico anterior você tinha, mas não sabia comparar frações. É difícil você comparar esta largura com esta largura, apesar de que elas são visualmente bem distintas, mas se fossem muito próximas, você teria uma dificuldade visual. E a gente tem o mosaic plot, coisa que eu comentei na aula também, tá? Então, se a gente quer saber, existe alguma relação entre o trimestre de nascimento do jogador com o fato dele ser goleiro, atacante, meio de campo ou zagueiro? Será que não existe relação nenhuma de uma coisa com a outra? O fato dele ter nascido no terceiro trimestre não favorece, não aumenta as chances dele ser um jogador goleiro, por exemplo? Então, esse gráfico serve para isso. Se essa relação fosse perfeita, cirurgicamente perfeita, esses vãos aqui estariam todos alinhados, ok? Todas as subdivisões estariam na mesma altura, indicando que a proporção de jogadores de defesa é a mesma, independente do trimestre, e isso serviria para os demais. Nesse caso, a gente vê que não é absolutamente perfeita, porque na prática, dados reais jamais vão apresentar um comportamento assim tão... Agora a pergunta é, será que esta fuga daquilo que é considerado perfeito, daquilo que é considerado a ausência absoluta de qualquer relação, será que essa pequena fuga é evidência para a hipótese complementar, né? Para a hipótese alternativa, que seria não, existe sim uma relação entre o trimestre que ele nasce e a posição que ele vai jogar.
Ah, por quê? Porque goleiros... Enfim, eu não vou saber elaborar uma teoria, a questão é que a pergunta estatística aqui é: será que esse gráfico fornece uma evidência suficientemente grande para a gente descreditar a hipótese nula de não existir relação e começar a inclinar para a hipótese alternativa de que há uma relação? Cenas dos próximos capítulos, coisa que o Paulo vai comentar, principalmente quando chegar a hora dos testes de hipótese, quando se falar em teste Q-quadrado, teste para tabelas de contingência. A gente tem esse gráfico no ggplot também, tá? Aqui com barras lado a lado ou com barras empilhadas, tá? A gente pode fazer gráficos também de outra variável que eu vou criar agora, ó. A proporção de duelos aéreos que cada jogador ganhou, né? Então, quando tem uma cobrança de escanteio, uma bola alta vindo para cabecear, 2 jogadores sobem para disputar essa bola, tá? E um deles vai acertar a bola, cabecear a bola, ou o goleiro vai agarrar a bola. Então, a gente tem nessa tabela quantas vezes aquele jogador ganhou um duelo aéreo, quantas vezes ele perdeu. E aqui eu estou calculando a proporção. Basicamente, é quantas vezes ele ganhou, dividido pelo total, que é quantas vezes ele perdeu e quantas vezes ele ganhou. Aí calcula a proporção. E a gente pode ver isso em função da altura, né? Será que quanto mais alto um jogador é, mais disputas ele ganha? Esse gráfico sugere que sim, tá? Quanto mais alto um jogador, maior a chance dele ganhar uma disputa aérea. A gente poderia pensar em um modelo logístico aqui, inclusive, se a gente estivesse falando de modelagem, coisa que vai vir no futuro, que esta probabilidade de um jogador ganhar uma disputa aérea depende da sua altura, tá? E essa relação, como essa variável proporção ela é limitada entre 0 e 1, passar uma linha aqui, uma reta, não faz sentido, porque em algum momento ela vai cruzar para o lado de fora, né? Então, a gente pode utilizar uma função que seja uma função com imagem no intervalo 0,1, né? Conjunto imagem no intervalo 0,1. E aí a gente fala quase sempre em regressão logística para esse caso. Beleza, eu só vou rodar esse final aqui, por caso de existir curiosidade deles. Aqui, basicamente, eu vou explicar o que o código faz, né? Esses dados eu tenho de 2018, 2017 e 2016. Eu leio os 3 campeonatos aqui, junto às 3 tabelas, e aí eu quero investigar o seguinte, eu quero saber, existe uma variável lá dos jogadores que é o rating. É basicamente uma nota de desempenho esportivo, tá? Isso é utilizado pelos clubes para comprar jogador, né? Um jogador com maior rating vale mais, enfim. É uma espécie de nota do desempenho esportivo dele ao longo dos campeonatos, das estações. Então, o que eu quero fazer é o seguinte, eu tenho 3 anos, esses jogadores, muitos jogadores jogaram os 3 campeonatos, eu quero ver se o rating aumentou ou diminuiu, né, ao longo do tempo desses jogadores, se ele está em ascensão, se ele está em declínio ou se ele está instável. Então eu filtro aqui só para os jogadores atacantes, poderia fazer com todos, mas eu resolvi filtrar. Se eu quisesse fazer com todos, olha como isso é legal. Se eu quisesse fazer com todos, seria só comentar isso aqui, ó. Eu não estaria mais particularizando para os jogadores de ataque. Mas como eu quero, por conta de ter muito jogador, eu quero plotar menos jogadores, eu tenho interesse só nos jogadores de ataque, eu vou fazer o comando assim. Então eu estou selecionando, aqui tem alguns nomes desses jogadores, tá? Vocês podem ver aqui, Paulo Guerreiro, Luiz, Túlio. Nem todos os jogadores jogaram os 3 campeonatos, porque às vezes os jogadores foram revelação ou comprados de outros clubes, ou o time que ele estava saiu do campeonato. O que eu faço nessa outra aqui é verificar quais são os jogadores que aparecem os 3 anos. Todo esse código faz isso. Se o cara aparece 2016, 2017, 2018, mantém. Caso contrário, joga fora. E aí eu faço o gráfico. Esse gráfico é um gráfico de linhas, né? Que a gente viu lá na parte de estatística descritiva. Cada jogador aparece aqui como um conjunto de pontos interligados. E aí a gente pode ver quais aqueles jogadores que estão em ascensão. Esse azul aqui é um deles. Vai ser difícil saber com certeza qual desses aqui ele é, né? Porque existem muitos tons de azul próximos aqui, talvez o Paulo, o Pablo, o Pedro, não dá para saber, a gente teria que anotar em cima. Mas a gente pode ver que tiveram jogadores em ascensão, jogadores em declínio, esse outro aqui estava aqui, veio para cá e declinou de um ano para o outro.
Isso só para mostrar a facilidade que você tem na hora de fazer essas manipulações. Acredito que para fazer isso aqui, eu sei que os gurus em Excel devem fazer isso com uma agilidade muito grande, mas o importante do código é que, eu resolvi agora não fazer mais para os jogadores de... eu quero fazer para os goleiros. Eu venho aqui, troco texto, goalkeeper, errei aqui, faltou um. Quero fazer para os goleiros, então, ó, o resto permanece igual, veja, o código é vinculado. Agora eu faço só para os goleiros. Opa, year not found, errei alguma coisa aqui no nome, goalkeeper, acho que é isso. Enfim, vou investigar depois o que aconteceu aqui. Eu errei, acho que não é goalkeeper que escreve. É keeper, 2 vezes. Isso. Código é código, tá, gente? Uma letra fora do lugar muda tudo. Vocês puderam... Posso fazer para os goleiros? Posso fazer, enfim. Então é fácil de você trocar. A questão do código é essa. Às vezes é um pouco dificultoso na hora de construir, mas depois, na hora de modificar e alterar, aí copia e cola, troca os lugares e tudo mais. Então fica aí como tarefa de vocês, para aqueles que têm curiosidade, rodar o outro script, fazerem modificações lá. Lá a gente faz outros gráficos, tá? E depois, se tiverem dúvidas, me encaminham ou a gente pode voltar em um outro momento com mais de análise exploratória. O que tinha para hoje era isso aí. Agradeço e passo aí para o Paulo a bola. Muito bem, obrigado, Valmes. Fechamos, está ótimo por hoje e até quarta-feira que vem. Boa tarde a todos e boa continuação de semana.